Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos. Welcome, 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 welcome. Cadê meu botãozinho aqui para eu ver que eu estou ao vivo? Cadê? Agora sim. Yes! Agora estou ao vivo. Tudo bem com vocês, meus lindos? Sejam bem-vindos. Eu sou o teacher Eustáquio Pereira, do Inglês Simples Assim, do Inglês com Programação Neurolinguística. Sejam bem-vindos para a nossa live de toda quarta-feira, onde eu ensino inglês com programação neurolinguística. E por que aprender inglês com PNL, né? Sabendo como que o cérebro aprende é muito mais fácil. Sabendo como que o cérebro percebe a informação do mundo externo e transforma a informação em conhecimento é muito mais fácil, muito mais prazeroso, né? Todos me ouvem bem? Is my audio okay? Todos me ouvem bem? Áudio ok? Escreve aí para mim se tiver algum problema. Audio ok. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que eu estou emocionado com os comentários e as mensagens que eu tenho recebido dos meus novos alunos que entraram na turma do meu curso online Inglês Simples Assim. E eu quero dizer que vai ser uma grande emoção, vai ser uma jornada muito emocionante de muito aprendizado. Queridos, deixa eu já compartilhar a minha tela aqui, sem perda de tempo. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tadã, tá aqui. A nossa aula de hoje, ela vai ser dividida em duas etapas. Vamos fazer um estudo de vocabulário primeiro, revendo o vocabulário, vocês vão repetindo comigo e eu quero ver qual vai ser o nível de retenção desse vocabulário na mente de vocês, tá? Porque o tema é talking about my daily routine. Falando sobre a minha rotina diária. Day. Olha que interessante. Day com Y é dia, né? Day. Mas se eu transformar o Y em I, daily, fica diário. Então, my daily routine quer dizer minha rotina diária. Olha que legal. My daily routine. So let's talk about, eu quero conversar. I want to talk about my daily routine. So my daily routine starts in the morning. A minha rotina diária começa de manhã. Nós temos 3 períodos do dia, né? We have the morning period. We have the afternoon period of the day. O período da tarde. And the evening. Let me just position here. And we have the evening. We have the evening routine. Então, qual é a minha rotina de manhã? What's my routine in the morning? Então, vamos ver o vocabulário. Eu quero que vocês repitam comigo aqui agora. E a gente já estudar o vocabulário. Depois, vocês vão repetir junto comigo para poder treinar a conversação. Aprendendo com programação neurolinguística, nós temos 2 etapas. Nós temos a etapa da assimilação de vocabulário e depois implementação, execução da informação entendida para transformar em conhecimento, para transformar em memória de longo prazo. Então, my morning routine, minha rotina matinal, minha rotina de manhã é at 6 a.m., às 6 horas da manhã, a.m. quer dizer antes do meio-dia. At 6 a.m. I get up, stretch, eu levanto, get up, levanto, stretch. Stretch é esticar, então me alongo, né? Me espreguiço. O verbo to stretch, como ele é esticar, ele é também se alongar e se espreguiçar, tá? Take a shower, tomo uma ducha. Get dressed, obtenho-me vestido. Have a healthy breakfast, tenho um café da manhã saudável. E vou para o trabalho. And go to work, certo? And I go to work.
I have a healthy breakfast, tenho um café da manhã saudável, and I go to work, e vou pro trabalho. Então, repita comigo. Get up, levanto. Stretch, espreguiço, me alongo. I stretch, I do some meditation in the morning. Eu gosto de fazer alguma meditação. Or I just stretch and I do some stretching. Eu faço um alongamento. I do some yoga. Ou eu faço yoga de manhã cedo, não sei, né? I stretch and then I take a shower. Eu tomo uma ducha. And I get dressed. E eu obtenho vestido. I get dressed. Eu obtenho vestido. After I get dressed, depois que eu obtenho vestido, eu tenho um café da manhã saudável. Healthy, saudável. I have a healthy breakfast. Por que breakfast é café da manhã? Porque é a quebra do jejum. Olha que legal. Fast é jejum. Ah, mas fast não é rápido. Além do adjetivo rápido, quer dizer o substantivo jejum. Então, breakfast quer dizer quebra de jejum, que é a primeira refeição do dia. Então, é o desayuno, é o desjejum, é o café da manhã. É a primeira refeição do dia, né? The first meal of the day. Primeira refeição do dia. E depois do café da manhã, I go to work. Aí, às 7h30, at 7:30 a.m., I commute to work. To commute, comutar para o trabalho, é trasladar, é fazer o traslado. Eu me traslado para o trabalho, né? Porque eu traslado para o trabalho e depois de volta para casa do trabalho. Back home from work. Esse trajeto é chamado de commute. Commute quer dizer comutar, significa ir de um lugar para o outro, trasladar de um lugar para o outro. Então eu me traslado para o trabalho, I commute to work. Using the time to catch up on emails. Usando o tempo para catch up on. E aí, olha que vocabulário legal. Catch up on. Catch up on quer dizer... Catch up é pegar para cima, em cima. Significa colocar em dia. To catch up on é atualizar, colocar em dia, botar em dia e-mails ou escutar um podcast. Or listen to a podcast. Right? I can catch up on my emails, eu posso atualizar ou colocar em dia os meus e-mails, né? Ou então eu posso escutar um podcast. I can listen to a podcast, alright? At 8:30 a.m., às 8h30 da manhã, at 8:30, o que eu faço? I arrive at work, eu chego no trabalho, ou então I get to work, é a mesma coisa. Tem dois verbos chegar em inglês, arrive e get. Com arrive, a preposição é at, e com get, a preposição é a, é to. Então, eu chego no trabalho, I arrive at work. Ou então, I get to work. Eu chego ao trabalho. É igual em português. Eu chego no trabalho, é I arrive at work. E eu chego no trabalho com o get, é I get to work. Eu chego ao trabalho. Então, eu chego ao trabalho e começo... and I start tackling the day's tasks. To tackle é agarrar. E eu já começo a desvencilhar as tarefas do dia. E já começo a abordar. To tackle. Tackle é agarrar, abraçar. E já começo a abraçar as tarefas do dia, né? The day's tasks. The day's tasks. Olha que palavra linda para tarefa. Task. And I start tackling, e eu começo a abraçar as tarefas do dia. Attending meetings, assistindo reuniões, né? Reunião a gente não watch, a gente assiste um filme. We watch a movie, we watch, a football game, a gente assiste uma partida de jogo. Mas reunião que a gente está lá participando dela, a gente não está assistindo, não. A gente está attending. We are attending a meeting. Nós estamos, é como se fosse atendendo, né? Participando ali ao vivo. Então eu tenho muita reunião para fazer hoje, para assistir hoje, para participar hoje, né? I have a lot of meetings to attend today. Eu tenho muitas reuniões para atender hoje, digamos assim, né?
E depois checking emails, verificando e-mails conforme necessário, as necessary. Então, nesse vocabulário da rotina da manhã, nós vimos aqui vários vocabulários. Vamos ver se vocês conseguiram reter esse vocabulário, tá? Que é o levantar. Como é que é levantar? Get up. Espreguiçar, stretch. Tomar uma ducha, take a shower. Se vestir, get dressed. Por que se vestir é get dressed? Porque é obter vestido. Obter, get dressed. Obter-se vestido. Ter um café da manhã saudável. Have a healthy breakfast. Have a healthy breakfast. E ir para o trabalho, go to work. Go to work. No traslado para o trabalho, along or durante, né? During my commute to work, durante o meu traslado, a minha ida, digamos assim, né? During my commute to work, sometimes, às vezes, eu uso o tempo, I use the time to catch up on emails. To catch up on emails. O que é catch up on emails? Botar e-mails em dia. Vamos encontrar depois pra gente catch up, quer dizer, botar a conversa em dia, to catch up on our conversation. Para colocar em dia, para atualizar, né? Então, para atualizar os meus e-mails, né? Read my emails, reply to my emails, responder os meus e-mails, né? Deixa eu só ver aqui. Que legal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Solim, Elaine, Jaqueline, Sônia. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. E eu quero saber se vocês estão treinando vocabulário comigo, tá? Eu quero saber se vocês estão treinando vocabulário comigo. Vamos ver agora a rotina da tarde. Como é que é a minha rotina da tarde? My afternoon routine. Né? What's my afternoon routine like? Afternoon. Depois do meio-dia. Por que afternoon é tarde? Porque noon é meio-dia. Afternoon, depois do meio-dia. Então, quando você fala para a pessoa good afternoon, você não está falando boa tarde, você está falando bom depois do meio-dia. Good afternoon. Bom depois do meio-dia para você também. Bom depois do meio-dia. Good afternoon. Então, como é que é a minha afternoon routine? Alright? Como que é a minha afternoon routine? Às 12h30, at 12:30, I take a break to eat lunch. Eu faço um intervalo, to take a break, é fazer um break, uma quebra. Por isso que coffee break é uma quebra pro café. Eu estou quebrando ali o que eu estou fazendo. Estou fazendo um intervalo, fazer uma pausa, né? Eu vou tomar uma pausa. I'm going to take a break. Né? Quando você fica muito cansado, take a break. Tá cansado? Take a break. Quer dizer, faz uma pausa. Tome uma pausa, né? Então eu tomo uma pausa para comer o almoço. I take a break to eat lunch. Repeat. I take a break to eat lunch. I take a break to eat lunch. Eu faço uma pausa para comer o almoço. To have my lunch. Para ter o meu almoço, ou to eat my lunch. Para comer o meu almoço, né? And recharge for the afternoon. E recarregar para a tarde. Claro, aquele intervalozinho, a gente almoça ali 15, 20 minutinhos e dá aquela relaxada. We relax a little bit after lunch. A gente dá aquela relaxadinha. We wind down a little bit. To wind down significa dar uma acalmada, dar uma relaxada, né? Ele dá uma descansadinha, esperar ali a comidinha ajeitar no estômago ali, né? Para dar uma recarregada. To recharge our battery. Recharge. To charge é carregar. To recharge, recarregar a nossa bateria de energia para tarde, né? For the afternoon. At 1:30, a 1h30, at 1:30, I continue working on my tasks. Eu continuo trabalhando nas minhas tarefas. Repeat, tasks. Eu quero saber se vocês estão repetindo até a língua da cãibra, para poder treinar a pronúncia. Vamos lá. I continue working. Eu continuo trabalhando. I continue working on my tasks. Handling é manuseando. To handle é manusear. Manobrar também. Handling any urgent or high priority items first. Manuseando alguns itens de urgentes ou de alta prioridade. Repeat, urgent. Isso é algo urgente que eu tenho que fazer. Como é que fala? This is something urgent I need to do.
This is something really urgent. Isso é algo realmente urgente que eu preciso fazer, tá? Something really urgent. I need to do this. Repitam comigo. I need to do something urgent. Eu preciso fazer algo urgente. Ou então, something high priority. Priority. I need to do something high priority. Preciso fazer algo de alta prioridade. Então, os itens de alta prioridade ou urgência, eu vou lidar, eu vou manusear. I'm going to handle first, right? Okay, from 2 to 5 p.m., from 2 to 5 p.m., de 2 até as 5 da tarde, I make calls, eu faço chamadas, I help clients, eu ajudo clientes, I crunch numbers, eu mastigo números. Crunch é mastigar, triturar, crunch. Tanto é que crunchy quer dizer crocante, né? Essa é uma gíria. To crunch numbers significa fazer contas, mexer com números, organizar números, né? I crunch numbers. Eu mastigo números, quer dizer, eu faço umas contas ali, mexo faço a matemáticazinha, né? Organizo as finanças da empresa. To crunch numbers é uma gíria, uma expressão que quer dizer, eu organizo as finanças, né? Mexo com os números. I review documents, eu reviso documentos. I seal deals, eu selo negócios. To seal. To seal é selar. O que é selar? Selar tá aqui no sentido de fechar. Fechar negócios, né? O que é fechar negócios? É fechar um acordo, um contrato, fechar um contrato com alguém, com algum cliente, né? Vender alguma coisa. E eu fecho contratos. I seal deals. To seal é selar. Olha que verbo lindo. Selar negócios. Eustáquio, eu posso falar close? Pode. I close deals. Eu fecho o negócio. Mas o melhor é seal. Selar. Selar é um termo mais adequado, tá? And I improve processes. E eu melhoro processos. I improve processes. Eu preciso melhorar a minha pronúncia. I need to improve my pronunciation. Eu preciso melhorar meu inglês. I need to improve my English. Right? I need to improve my listening. Eu preciso melhorar minha escuta. I need to improve my speaking. Eu preciso melhorar a minha falança, a minha falação, my speaking. I need to improve my pronunciation. Então, to improve é melhorar. Então, vamos ver a capacidade de retenção, tá? Vamos lá. At 5:30, às 5:30, I wrap up work for the day. To wrap é embrulhar. O que é wrap up? Wrap up, embrulhar para cima. Eu embrulho para cima o trabalho para o dia. Significa eu encerro. To wrap up quer dizer encerrar. Tá? Por exemplo, vamos encerrar? Vamos encerrar o dia hoje? Let's wrap up for the day. Let's wrap up work for the day. Vamos encerrar o dia? To wrap up é embrulhar, é tipo assim, resumir. Vamos resumir, né? Vamos resumir significa wrap up, encerrar, concluir o trabalho pro dia and head home. E cabeçar para casa. Olha que eu tô só ensinando coisas da vida real aqui para vocês, tá? Inglês do dia a dia mesmo. Então eu vou encerrar o trabalho pro dia, né? Encerrar o dia do trabalho e ir embora para casa and head home. Mas no caminho, on the way home, eu preciso pegar as crianças da escola. I need to pick up my children at school. Pick up. Pegar para cima, to pick up. Por isso que aquela caminhonete é pick up, né? I need to pick up my children at school. Eu preciso pegar as minhas crianças na escola. No caminho para casa. On my way home. Eu preciso pegar meus filhos na escola. I need to pick up my children at school. Vamos agora ver a rotina da noite. At 6:30. O que eu tenho que fazer às 6:30, hein? What is my evening routine like? Como é que é a minha rotina da noite? Evening.
Ah, mas noite não é night. Claro, my night routine poderia ser. Mas é porque evening é aquelas primeiras horas da noite. E a diferença entre good evening e good night é justamente que good evening é o boa noite a hora que você está encontrando alguém e good night é o boa noite a hora que você está se despedindo de alguém. Tá? Tá dando tchau, você não vai ver aquela pessoa mais aquele dia. Good night. Boa noite. Tá encontrando a pessoa, independentemente da hora. Pode ser 10 horas da noite, 10 e meia da noite, já bem tardão, 11 horas da noite, que você vai falar good evening. Você não vai falar good night. Good night é só na saída. Se você encontrou com alguém e falou good night, você já tá mandando a pessoa embora. A pessoa vai ficar super ofendida. Não fale good night com a pessoa na hora que você estiver encontrando com ela. Ela vai... Sim, imagina, você vê uma pessoa 10 horas da noite e fala good night. Como diz, tô acabando de te ver, mas já quero te dar tchau. Pode vazar, pode sumir aqui da minha frente. Eu vejo demais as pessoas falando good night na hora que estão encontrando as outras. Isso é uma grande desfeita, uma falta de educação tremenda. Não fale good night na hora que você está encontrando a pessoa, não, pelo amor de Deus. Fala good evening. Good evening. Boa noite. Encontrando a pessoa, boa noite. Agora, na hora da despedida, pode ser 6:30 da tarde, 7 horas da noite, ainda bem cedo, né? Você não vai ver aquela pessoa mais aquele dia? Como é que é boa noite? Good night. Good night. See you tomorrow. Te vejo amanhã. Certo? E aí, e assim por diante. Então, vamos ver as atividades da noite agora. Make dinner. Fazer o jantar. And spend some time with family. E passar algum tempo, spend aqui é gastar, gastar no sentido de passar tempo, to spend time. Spend. Eu gosto de fazer o jantar e eu gosto de ter o jantar com a minha família, né? I like to make dinner, to cook dinner, cozinhar, and have dinner with my family, right? And spend some quality time with my family. E passar ali um tempo de qualidade com a minha família, certo? At 6:30 p.m. I make dinner and I spend some time with my family. At 7 o'clock, I work on personal projects or hobbies. Eu trabalho em projetos pessoais ou hobbies. Such as, tais como, tais como, writing, escrita, reading, leitura, or working on a creative project. Ou trabalhar em um projeto criativo. De repente eu estou abrindo uma empresa, estou aprendendo inglês, né? E aí eu vou estudar um pouco de inglês à noite, né? Depois do jantar. Quer dizer, eu vou relaxar um pouquinho, vou me concentrar ali em algum estudo, né? Em alguma leitura. Ou se eu estiver escrevendo um livro, eu vou dedicar ali algum tempo. I'm going to dedicate some time writing my book. Né, on writing my book, escrevendo meu livro, ou studying English. Eu não sei qual que é a hora que você prefere estudar inglês, se é in the morning, in the afternoon, or in the evening, se é de manhã, de tarde ou à noite, né? Mas você vai trabalhar, you're going to work on some personal projects. Digamos que aprender inglês é um personal project que você tem. É um projeto pessoal que você tem, né? Or a hobby. Learning English, aprender inglês can be a hobby. Pode ser um hobby, por que não, né? Você faz isso por prazer, né? Tem gente que aprende inglês para viajar, ou já está aposentado e não tem a necessidade de melhorar, de ser promovido no trabalho, nada. Ele aprende inglês pelo prazer, né? Pela diversão, pelo entretenimento, pela alegria, pelo prazer de aprender e falar inglês, right? So, if that's the case, you are working on a personal project or you are working on a hobby that you have, em um hobby que você tem, né? So, at 8 p.m., o que você faz às 8 da noite? I wind down for the evening by taking a relaxing bath. Eu me acalmo para a noite, quer dizer, eu me relaxo. To wind down. Wind down é a gíria, é a expressão do cotidiano, do inglês coloquial, do inglês informal, para relax, relaxar. To wind down é relax. Deixa eu até escrever aqui. Wind down é o mesmo que relax.
ok? I relax for the evening. Eu relaxo para a noite, certo? I relax for the evening. I wind down. Você está cansado? Você está estressado? Por que você não wind down? Why don't you wind down? Wind down for, for a few hours. Por que você não relaxa por algumas horas aí, né? Vai tomar um banho de sais e de flores, um banho de pétalas, né? Go take a relaxing bath. Vai tomar um banho de banheira relaxante, relaxing, né? Vai tomar, go take a break, go take a sauna, vai tomar uma sauna, né? Então vai meditar, go meditate for a while, medite por um tempinho. Ou então, go do some light yoga, vai fazer um pouquinho de yoga leve, light aqui tá no sentido de leve, né? Eu não sei como que você relaxa. I don't know how you wind down. Some people wind down by taking a shower or taking a bath. Some people wind down by meditating. Algumas pessoas relaxam meditando. Esse by aqui é o BY. Quer dizer, eu relaxo meditando. Repeat. I wind down by meditating. Ah, Eustáquio, eu tenho que falar esse by? Tem. Esse by é muito importante. Ah, e se eu esquecer desse by? O americano vai achar engraçado. Você pode falar assim, ó, eu relaxo, I wind down meditating. Eu relaxo meditando, né? I wind down meditating. Tá faltando esse by. Você tem que falar assim, ó, I wind down by meditating. Quer dizer, eu relaxo, quer dizer, eu me acalmo, né? Eu me tranquilizo, né? By meditating, quer dizer, por meditando, quer dizer, é assim que eu me acalmo. That's how I relax. That's how I unwind or wind down. É assim que eu me acalmo, né? Ou então, eu me acalmo, I wind down by doing some light yoga. Eu me acalmo, eu me relaxo by doing, em fazendo algum leve yoga, né? That's how, é assim que eu wind, that's how I wind down. É assim que eu me relaxo. É assim que eu me acalmo, que eu me tranquilizo, né? That's how I relax, ok? É um verbo muito legal esse wind down, no sentido de relaxar, tá? E às 9 horas, at 9 o'clock, eu me apronto para a cama. I get ready for bed. I get ready for bed. And I get a good night's rest. Né? E eu obtenho uma boa noite de descanso. Olha que legal, a good night's rest. A good night's rest quer dizer uma boa noite de descanso. A good night's rest to prepare for another busy day ahead. Para preparar para mais um dia ocupado, um dia atarefado, busy day. Por exemplo, estou tendo um busy day, estou tendo um dia busy. Olha que legal essa palavra ocupado, né? Escreve busy com U, mas o som é B. Busy. Então, para me preparar para mais um dia ocupado para frente, ahead. Tomorrow, né? Another busy day ahead, right? Mais um dia ocupado para frente. A minha frente, né? Então, entenderam o vocabulário? Então, beleza, nós vimos aqui os 3 períodos do dia. Agora eu quero que você repita comigo tudo que eu for falando em inglês e nós vamos praticar agora, nós vamos treinar. Nós entendemos o vocabulário, nós vamos ver agora se a gente conseguiu assimilar o significado do vocabulário, montando frases agora. Então, o que eu faço? Né? O que eu faço? Se alguém me pergunta, if somebody asks me, Eustáquio, what do you do in the morning? What is your morning routine? Né? What's your morning routine like? O que é a sua rotina de manhã como? Né? What's your morning routine like? Esse like aqui é como, não no sentido de gostar, mas é como é que é a sua rotina da manhã? Né? What time? Que hora que você levanta?
What time do you get up? What time do you get up? I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock a.m. Da manhã, claro. Não precisa nem falar a.m., né? Se você levanta, a não ser que você trabalha night shift, que você trabalha turno noturno, né? Aí você pode até dormir de tarde. But if you work day shift, if you work, the normal, the regular day shift, you get up at 6 o'clock in the morning, of course. O que você faz depois que você levanta? What do you do after you get up? What do you do? O que você faz? What do you do? Repeat. What do you do? What do you do after you get up? What do you do after you get up? Well, after I get up, depois que eu levanto, repeat. After I get up, I stretch. I stretch my muscles. Eu estico os meus músculos. I stretch. Quer dizer, eu espreguiço. Eu alongo. I stretch my muscles, né? I stretch my arms. I stretch my legs. Eu estico os meus braços. Eu estico as minhas pernas. Eu estico as minhas costas. I stretch my back. I stretch the muscles in my back. Eu estico os músculos das minhas costas. Então, quer saber de uma coisa? O verbo to stretch é alongar. Espreguiçar também. É o verbo espreguiçar. E depois que eu espreguiço, I go to the bathroom. Eu vou ao banheiro to take a shower. É claro que não é só tomar banho. Of course. I brush my teeth. Eu escovo meus dentes, né? I take a shower. Then, after my shower, depois da minha ducha, I get dressed. Eu me obtenho vestido. I get dressed. I get dressed. And after I get dressed, I have my breakfast. E eu tento ter I try to have a healthy breakfast. Some fruit or some, cereal, algum cereal, some oatmeal. Oatmeal é mingau de aveia, né? Oat é aveia. Some oatmeal porridge, algum mingau de aveia, né? And after my breakfast, I go to work, right? I go to work. I get dressed, I put on my clothes, boto as minhas roupas, I get dressed, and I go to work. E eu vou pro trabalho, right? I leave home, eu saio, I leave home at 7:30 in the morning, right? And during my commute to work, what do you do during my commute to work? Well, sometimes I drive to work, right? But sometimes I take a train. When I drive, it's impossible to do anything else, right? I cannot. I need to focus on driving, because when you're driving, you don't want to have an accident. Okay, you cannot catch up on your emails when you're driving. Você vai botar em dia os seus e-mails quando você está dirigindo? Claro que não. Você não quer ter acidente. You don't want to have an accident, right? But if you commute to work by train, for example, if you take the train or if you take a bus to go to work, you can use that time. You can use that time to catch up on emails, right? Você pode usar aquele tempo para botar em dia alguns e-mails, right? Or you can use that time to listen to English, to listen to an English lesson, right? To listen to Inglês simples assim lesson. Você pode usar esse tempo to listen para escutar uma lição, um podcast do professor Eustáquio, né? Do Inglês simples assim. You can use that time to study English. You can use that time to practice listening, right? And it's wonderful if you use that time. É maravilhoso. Sometimes people take like 30 minutes, 40 minutes, an hour. An hour to commute to work. An hour to go to work and another hour to come back home from work. Quer
Quer dizer, imagina, 1 hora para ir para o trabalho e mais 1 hora para voltar do trabalho. São 2 horas por dia, 2 hours per day, 2 hours a day, that you can use to listen, that you can use to learn and practice listening, to improve your English. Para melhorar o seu inglês, já pensou? Isn't that wonderful? Right? Isso é maravilhoso. That's great. Okay, and now at 8:30, às 8:30, o que você faz? At 8:30. At 8:30, you arrive at work. Quer dizer, se você sai de casa às 7:30, if you leave home at 7:30 and you arrive at work, or you get to work, arrive at work, get to work, arrive at work, get to work. If you leave home at 7:30 in the morning and you arrive at work at 8:30, that means, isso significa that you have a 1-hour commute to work and another hour commute from work. That means you commute for 2 hours a day. Isso significa que você traslada 2 horas por dia. Quanto tempo que você traslada por dia? Ao invés de trasladar só trasladando, você deve usar o seu tempo, your commuting time, o seu tempo trasladando to listen, to study English, to learn, to improve your English. Can you imagine how wonderful it is if you use that time to practice listening? Can you imagine how productive it can be? Can you imagine it adds up in a month? Can you imagine if you use like 1 hour of listening per day? That's 30 hours a month. An extra 30 hours a month that you are using to improve your English, that you are using to listen to a podcast lesson or to a conversation lesson from Inglês Simples Assim, or that you are using to improve your listening, to improve your speaking skills, para melhorar as suas habilidades de fala. Certo? That is wonderful, right? If you have a 1-hour commute, se você tem um traslado de 1 hora para o trabalho, fala sério. Are you wasting this time? Você está desperdiçando esse tempo? Give me a break, né? Faça-me um favor, do me a favor. Don't waste that time. Não desperdice esse tempo. Use that time to listen to an English lesson. Para escutar uma lição de inglês. Use that time. Use esse tempo to improve your listening, to improve your speaking. Even if you're driving, you can still listen, right? Because if you're on a bus, se você estiver no ônibus, no trem, você não vai ficar repetindo, né? As pessoas vão ficar... Você vai ficar constrangido em ficar repetindo a lição. Mas se você está viajando de carro, se você estiver dirigindo e coloca a lição em áudio, right? If you're driving, if you're commuting to work driving, you can listen to an English lesson and repeat. Because you're going to be by yourself in the car. Você vai estar sozinho no carro, right? You can use that time to study English. It's a wonderful opportunity. It's, a very wise way to use your time. So don't waste that time, right? And when you get to work, you are going to tackle, você vai lidar, abraçar as tarefas. You're going to tackle the day's tasks. You have meetings to attend. Você tem reuniões para atender. Esse attend aqui é para frequentar, né? You have meetings to attend, right? You have emails to check. Você tem e-mails para checar. Oh, I have so many emails to check. To reply, para responder. I have to check my emails and I have to reply my emails. Reply, responder, né?
And what do you do in the afternoon? Que hora que você faz o intervalo para comer almoço? What time do you take a break to have lunch? Or to eat your lunch? Do you have enough time to go home for lunch or do you eat lunch at work? Você tem tempo suficiente para ir para casa para almoçar ou você come o seu almoço no trabalho? Do you have enough time? Do you live near your house? Do you work? Is your job near your house? Because if your house is near your job, you can go home for lunch. But most people cannot. A maioria das pessoas não moram perto do trabalho. Most people need to eat lunch at work. A maioria das pessoas precisam comer o almoço no trabalho. Right? If that's your case, you know, how long is your lunch break? How long, quer dizer, quanto tempo? How long? How long is your lunch break? Quanto tempo é a sua pausa para o almoço? Well, my lunch break is about an hour, mais ou menos uma hora, an hour and a half, uma hora e meia, right? Some people take a shorter break for lunch. Algumas pessoas tomam um intervalo mais curto para almoçar, just 30 minutes, right? They just eat something real quick, come alguma coisa ali rapidinho, and go back to work. They don't waste time, right? It depends on what, if you're, working on a urgent project or something, it depends on what you're going to be working on, right? But it's important to recharge for the afternoon. It's important to eat lunch and relax, unwind a little bit, and recharge for the afternoon. Take a break, relax for a while. Né? Dá uma descansadinha, certo? So, most people take a 1 hour break. A maioria das pessoas fazem um intervalo de 1 hora para almoçar, okay? And then after lunch, you go back to work. You go back to your tasks. You go handle, some urgent. You go handle some urgent things that you have to do, some urgent items. Of course, you're going to handle the high priority items. Você vai lidar com os itens de prioridade, de alta prioridade, high priority, high priority. Olha que pronúncia danadinha de prioridade. Priority, high priority items. Quer dizer, os itens de alta prioridade, high priority. The things that are low priority, as coisas que são de baixa prioridade, of course, you can postpone. Você pode adiar. But the high priority things, you need to do them right away. Você tem que fazê-las imediatamente, right? So those are the things you're going to handle first. Essas são as coisas que você vai lidar primeiro. Handle, manusear, lidar, quer dizer, atender, né? Endereçar. You're going to address these things first. Yeah. First things first. As coisas primeiro, né? E o que você vai fazer das 2 até as 5? What are you going to do from 2 to 5? From 2 o'clock to 5 o'clock, you have a lot of things to do. I have a lot of things to do. Eu tenho muita coisa para fazer. I have to make calls. I have to call clients. I have a lot of clients to call. Eu tenho muitos clientes para chamar. Repeat. I have a lot of clients to call. Eu tenho muitos clientes para chamar. Vamos lá? I have a lot of clients to call. I have a lot of clients to call. I have a lot of clients to call. Ou então, I have to call a lot of clients. É igual em português. Eu tenho muitos clientes para ligar, eu tenho que ligar para muitos clientes. Do jeitinho que você quiser falar, qualquer das duas formas está correto. Right? I have a lot of clients to call. I have to help my clients. Sometimes I have to visit clients. Right? Sometimes I have to leave the office and visit clients. Muitas vezes eu tenho que deixar o escritório. I have to leave the office. Eu tenho que deixar o escritório. I have to leave the office and visit some clients. Right? To seal deals.
para selar negócios, right? Sometimes I have some financial documents to review. Eu tenho que revisar alguns documentos financeiros, né? I have to crunch some numbers. O que é crunch some numbers? Olha, é muito chique você usar esse termo. I have to crunch some numbers. Quer dizer, eu tenho que triturar, que mastigar alguns números. O que é mastigar alguns números? Eu tenho que fazer conta. Tem que fazer umas contas, né? Eu não sei se vai dar para eu comprar esse negócio esse mês, não. Deixa eu mastigar uns números primeiro, depois eu te falo. Let me crunch some numbers and then I'll let you know. Right? Deixa eu mastigar uns números. Deixa eu fazer to crunch numbers é fazer umas contas. Olha que linda essa expressão. To crunch numbers. Legal, né? To crunch numbers. Vai dar para comprar isso esse mês? I don't know. Maybe. I don't know if I have enough money to buy this month. You know? I need to crunch some numbers first. Eu preciso mastigar uns números primeiro. Você precisa fazer umas continhas primeiro. Deixa eu ver, né? I need to review some financial documents. I need to see how many bills I have to pay. Eu preciso ver quantas contas que eu tenho para pagar esse mês, né? And after I crunch some numbers, I'll let you know. Depois que eu mastigar uns números aqui, que eu fizer umas continhas aqui, eu te aviso, tá bom? E quando você tem que fazer muitas coisas no trabalho, when you have a lot of things to do at work, you have documents to review. Você tem documentos para revisar. You have, deals to seal. Você tem negócios para fechar. Eu tenho muitos negócios para fechar. I have a lot of deals to seal. I have a lot of deals to seal. Eu tenho muitos negócios para fechar. And then I have to improve some processes. Melhorar alguns processos. After I do all of that, depois que eu faço tudo isso, I wrap up for the day. Eu encerro o dia, right? I wrap up, eu embrulho, eu encerro, I wrap up for the day. Outra expressão maravilhosa que você aprendeu, wrap up. I wrap up for the day, and then I go home, right? But on my way home, I have to stop by the school and pick up my children. Tem que parar na escola, stop by. To stop by é fazer uma parada. You have to stop by the school and pick up my children. E pegar os meus filhos. And then we go home. E aí, and then we go home. And then we go home, right? When we get home, quando nós chegamos em casa, I make dinner. And then I like to have dinner with my children. I like to spend some quality time with my family, right? After we have dinner, we unwind, we wind down a little bit. Sometimes I relax, I watch a little TV. Sometimes I like to wind down by watching a little TV. Às vezes eu gosto de relaxar assistindo um pouco de televisão, right? Sometimes I like to wind down. Sometimes I like to wind down by reading a book or working on a project, or sometimes I like to relax by studying English or listening to a podcast or listening to a new lesson, a new Inglês Simples Assim lesson, right? But I have so many things to do in the evening after dinner. Tem muitas coisas para fazer de noite depois do jantar, né? Sometimes I like to dedicate some time working on a creative project that I'm working on, né? Um projeto criativo que eu estou trabalhando, right? This is how, é assim que eu relaxo. This is how I wind down, right? Sometimes I just like to relax and take a relaxing bath. Eu gosto de relaxar, tomar um banho de banheira relaxante. Sometimes I am so tired. Depende de quão cansado eu estou. It depends on how tired I feel. Eu me sinto, né? If I feel extremely tired, I like to, just wind down by taking a relaxing bath, and I meditate for a while. E eu medito por um tempinho, or I do some light yoga, and I just relax. I watch a little TV. Sometimes I might, read a little bit.
Às vezes eu posso até ler um pouquinho, né? I like to read my book a little bit, for a few minutes, for 30 minutes, for 40 minutes. And then, like at around 9 p.m., at around 9 o'clock, I like to, start unwinding and get ready for bed, right? Eu gosto de me relaxar e me preparar para ir para a cama, right? And then, because I need to eu preciso obter uma noite de descanso, uma boa noite de descanso. I need to get a good night's rest. A good night's rest. Olha que linda essa expressão. I need a good night's rest. Rest. Rest é descanso. Eu preciso de uma boa noite de descanso. I need a good night's rest. Que porque eu preciso, I need to recharge, preciso me recarregar. I need to prepare. I need to recharge for another busy day tomorrow. Repeat, I need to prepare. Eu preciso preparar. I need to recharge. Eu preciso recarregar. I need to recharge for another busy day tomorrow. Para um outro dia ocupado amanhã. Um outro dia de muita tarefa amanhã. Tá vendo que legal? Nós fizemos o vocabulário. Nós fizemos a repetição. E vocês aprenderam. Isso é que é importante. Agora, continuem praticando. Pega essa lição, pratica. As pessoas muitas vezes têm a ilusão de que o conhecimento, que compreensão é a mesma coisa que entendimento. Não é. Entender não é a mesma coisa que compreender. Entender é uma fase incipiente do conhecimento. Quando a gente entende alguma coisa, ótimo, maravilhoso. Esse conhecimento ainda é um pseudo-conhecimento. É uma mera informação entendida. E aí você tem que praticar, repetindo, sabendo o que você está repetindo, sabendo o significado do que você está repetindo, várias vezes, contextualizando, usando outro vocabulário, montando as próprias frases, organizando as palavras na sua ideia, né? Putting the words together, colocando as palavras juntas, né? Juntando as palavras, and expressing your thoughts, expressando os seus pensamentos, expressing your ideas. Né? Então, aprendeu o vocabulário, praticou as frases, usou os tempos verbais, great. Aí sim você está implementando o conhecimento. Porque informação, conhecimento não implementado, informação não treinada, nunca vira conhecimento. Né? Então você tem, para aprender inglês, você tem que entender e depois praticar o entendimento para levar o entendimento para o nível de compreensão. Para automatizar o conhecimento em forma de memória de longo prazo. Porque senão você vai ficar só bombardeando o seu cérebro com informação, mas nunca treina no exercício do automatismo dessa informação. É quando você automatiza a informação que essa informação deixa de ser informação para ser conhecimento. Para ser pontes sinápticas, para você programar a competência da língua inglesa no seu cérebro. A língua inglesa é uma música que tem que ser gravada na fita cassete do seu cérebro. Como é que você vai tocar uma música que não está gravada? Eustáquio, eu estudo inglês, eu até entendo a hora que eu estou lendo, mas o meu ouvido não entende nada, a minha língua não consegue falar nada, me dá branco, eu fico travado. Eu esqueço, e eu vou te falar uma coisa agora, vou te revelar uma coisa agora. Você está pronto para escutar um segredo? Ninguém esquece nada. Quando eu falo eu esqueci, significa que eu não aprendi. Porque quando você aprende de verdade, essa memória ela é tão de longo prazo, ela é tão consolidada nas memórias de longo prazo no nosso HD mental, que é impossível esquecer. Quando eu falo eu esqueci, é porque eu só entendi, mas eu não compreendi. Eu não aprendi direito, eu não apreendi. Eu não aprendi direito, eu não apreendi direito. Então, quando eu falo eu esqueci, na verdade, não é que eu esqueci. Eu só entendi, mas eu não automatizei o meu entendimento para o nível de compreensão automática, de execução e competência do simples. As pessoas acham que estudar inglês é ficar entendendo, sem automatizar o que entendeu. E aí ela fica acumulando um tantão de informações no cérebro que se evapora com o tempo. E a pessoa fala assim, eu aprendi, mas eu esqueci. Não, ela não aprendeu, ela só entendeu. E aí ela ficou se desafiando para a próxima lição, assistindo milhões de vídeos, sem automatizar o que entendeu e sem levar o entendimento para o nível profundo de compreensão. E é assim que você tem que fazer
com o inglês para você de verdade pegar uma pouca quantidade e saber o pouco bem sabido. E é isso que eu ensino no meu método com programação neurolinguística. A língua inglesa é um programa, é uma música, é um arquivo executável que tem que ser gravado no seu cérebro através da tripla estimulação sensorial. Você tem que ver, você tem que traduzir. É uma grande covardia alguns métodos e professores de inglês ficar falando que você precisa pensar em inglês para ser fluente. Isso é uma grande bobagem. Não acredite nessa bobagem. Não tem nada que pensar. Ninguém pensa em inglês tendo aprendido inglês depois dos 12, 13 anos de idade. Você só pensa em inglês se você aprender inglês antes dos 12, 13 anos de idade. Depois dos 12, 13 anos de idade, pode ser com 20, com 30 anos, com 50 anos, com 70 anos, com 80, com 90 anos de idade, você nunca vai pensar em inglês. Você pode alcançar um nível altíssimo de competência na fluência da língua inglesa, mas você sempre vai pensar em português, que é a sua língua mãe. E você tem que entender a língua inglesa criando os trilhos neuronais semântico associativos. Tudo é associação. Memória é um arquivo executável associado ao que você sabe. O inglês não vai brotar por osmose assim no seu cérebro. Você tem que gravar a língua inglesa no seu cérebro e executar com competência. Meus lindos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desta aula e praticado bastante comigo. Espero que a sua língua esteja doendo nesse momento, porque se não estiver doendo de tanto repetir e me remedar, é porque você fez a aula errada. Então volta, assiste essa aula de novo e faz ela certa. Repetindo até a língua doer. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Bye bye. See you next class.